O agronegócio é indiscutivelmente um dos setores mais importantes da economia brasileira. Dados mais recentes mostram que em 2023 o setor foi responsável por quase um quarto de toda a riqueza produzida pelo país. Para ser mais exato, o agro representa 23,8% do produto interno brasileiro. O setor se tornou gigante graças ao esforço de milhões de brasileiros ao longo de muitos anos que lutaram para transformar nosso país na fazenda do mundo. Mas não podemos desprezar o poder e a influência de grandes empresas nesses números, e por isso, hoje, nós, do canal Inacreditável, vamos mostrar para você quais são as 10 maiores empresas que atuam no agronegócio brasileiro. Se você já tem alguma ideia de qual é a maior, deixa aí nos comentários antes de começarmos com a nossa lista. Segundo uma lista divulgada pela revista Forbes, com base nos dados do ano passado, a 10ª maior empresa do agro brasileiro é a BRF. Talvez por esse nome pode até ter alguém que não conheça a empresa, mas se eu falar Perdigão, Sadia e Qualy, com certeza todo mundo conhece. A empresa nasceu em 2009, após a fusão da Perdigão com a Sadia, que criou não só uma gigante do agro brasileiro, como do mundo. Só para dar uma ideia de quanto a empresa é grande, o faturamento foi de 53 bilhões e 800 milhões de reais. Além de gerar muita receita, segundo o site da empresa, eles geram quase 100 mil postos de trabalho espalhados por mais de 120 países. No portfólio, além das marcas consagradas que já mencionei, a empresa também é dona da marca de margarina Claybon. Com atuação global, a empresa possui números invejáveis também no exterior. Na Turquia, por exemplo, a BRF é dona da marca Banvit, que é simplesmente a maior produtora de aves do país. Isso só para falar de um caso de sucesso, porque se formos falar de todos, vamos ter que fazer um vídeo só para falar da BRF, e ainda pode ser pouco. Nesse aqui, vamos parar por aqui, porque ainda temos mais 9 empresas para falar. E sem mais enrolação, a próxima da lista da Forbes é a Copersucar. Se você é um pouco mais antigo ou se assistiu nosso vídeo sobre as fazendas do Emerson Fittipaldi, com certeza conhece essa empresa. Afinal de contas, essa era o nome da equipe de Fórmula 1 que os irmãos Emerson e Wilson Fittipaldi criaram nos anos 70. Apesar de não atingir grande desempenho nas pistas, fora delas, a Copersucar é um verdadeiro sucesso. Somente em 2023, o faturamento foi de 70 bilhões e 140 milhões de reais. A Copersucar é a maior cooperativa de empresas do país e é responsável pela moagem de mais de 100 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Desde a fundação em 1959, a cooperativa não parou de crescer e hoje é líder mundial na venda de açúcar e etanol. E eles querem mais. O CEO da empresa anunciou recentemente planos para a criação de uma nova companhia que deve atuar no setor de geração de energia elétrica. E pelo que parece, o negócio vai ser grande. A ideia é ir muito além da energia gerada pela queima do bagaço das 37 usinas da cooperativa. A nova empresa deve investir em outras fontes de geração de energia e eu não tenho dúvida de que com o selo Copersucar vai ser um sucesso. Por falar em sucesso, a próxima da nossa lista também é um sucesso em várias partes do mundo, mas nesse caso, lamentavelmente, não é uma empresa brasileira. A Bunge Alimentos registrou um faturamento de 78 bilhões e 750 milhões de reais e ficou com a 8ª posição do ranking.
Apesar de ser uma empresa fundada em Amsterdã, na Holanda, hoje a sede da Bunge está situada nos Estados Unidos. Se você não sabe o que a Bunge faz aqui no Brasil para ganhar tanto dinheiro, não se preocupe que eu te explico, mas também vou ter que ser breve, porque é muita coisa. São mais de 100 instalações entre fábricas, usinas, moinhos, portos, centros de distribuição e silos espalhados por 17 estados, mais o Distrito Federal. A empresa compra e processa grãos como soja, trigo e milho para produzir os mais diversos alimentos. Entre os produtos da Bunge estão óleos, margarinas, maioneses, azeite, arroz e farinha de trigo. A empresa também atua na produção de etanol e bioenergia. Segundo o site da própria Bunge, hoje a empresa é a maior exportadora do agronegócio brasileiro e a terceira de todo o país. Algumas das marcas que pertencem à Bunge são Soia, Delícia, Primor e Salada. Com certeza você conhece alguma delas, assim como conhece a 7ª colocada da lista, que é a Ambev. Pode até parecer estranho uma empresa que é famosa por fabricar cerveja aparecer nessa lista, mas a verdade é que por trás de cada garrafa de Brahma, Skol ou qualquer outra bebida da empresa tem muito agro. Como dona da marca mais tradicional de refrigerante de Guaraná, a Ambev tem uma forte atuação na produção da matéria-prima. A Fazenda Santa Helena, que fica no Amazonas, é o maior centro de estudos sobre o Guaraná do mundo. Também existe o cultivo de cevada, que ocupa grandes áreas do sul do país, especialmente nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul. Além de ter suas próprias fazendas, a Ambev também é parceira de diversas cooperativas de produtores. O faturamento dessa outra gigante foi de 79 bilhões e 710 milhões de reais. Números impressionantes e que só vão aumentar na medida em que formos avançando para as primeiras posições. A Cargill é a 6ª colocada da lista da Forbes, com um faturamento de mais de 23 bilhões de reais. Essa empresa praticamente dispensa apresentações e está presente em praticamente todo o mundo, sendo uma das mais importantes para o agronegócio do planeta. Com mais de 150 anos nas costas, a Cargill é também hoje controlada pela família que fundou a empresa. Impressionante ver como uma empresa cresceu tanto e continua sendo um negócio familiar. Deixando de lado a história e o mundo, aqui no Brasil são ela, assim como a Bunge atua em 17 estados. As áreas de atuação da Cargill são bem diversas e além de comprar, processar e distribuir grãos, a empresa atua também no fornecimento de matérias-primas para diversos setores. Outro setor onde a Cargill marca presença é o financeiro, para oferecer soluções financeiras para produtores rurais e outros clientes que atuam nos segmentos de atuação da Cargill. Como o agronegócio oferece muitas possibilidades de negócio, a Cargill tenta aproveitar todos e até na parte de fornecer matéria-prima para a indústria de cosméticos, ela tem um pé. Depois de uma americana, é hora de voltar a falar de uma empresa brasileira e que provavelmente vai te deixar com água na boca. Estou falando da Marfrig, que também é conhecida como a maior produtora mundial de hambúrguer. A empresa faturou mais de 130 bilhões de reais em 2023 e, como você deve imaginar, esse dinheiro todo não vem só de vender hambúrguer. Desde a fundação em 2000, a Marfrig cresceu de maneira exponencial e se tornou uma das principais empresas de alimentação do planeta. Além de liderar na produção de hambúrguer, a Marfrig é a primeira também quando falamos em capacidade de produção de proteína bovina. São mais de 29 mil cabeças de gado abatidas diariamente em uma das 19 unidades da empresa.
O curioso é que, ao mesmo tempo que é líder em proteína bovina, a Marfrig também se destaca na produção de proteínas vegetais e foi a primeira empresa aqui no Brasil a atuar nesse nicho em grande escala. Ou seja, em um mundo onde existem carnívoros e vegetarianos, a Marfrig lucra com os dois. Com um apetite insaciável por crescimento, a empresa se tornou, no ano passado, a acionista majoritária da BRF, com 50,06% das ações. Se você está atento, percebeu que a Marfrig, além de ser a quinta da lista, ainda possui a maior parte da empresa que abriu a nossa lista. Parece que o negócio de vender hambúrguer dá um bom dinheiro, assim como vender combustível. Afinal de contas, comer e se locomover é uma atividade que praticamente todo mundo faz. Isso nos leva à quarta colocada da nossa lista, que é a Cosan, uma empresa que foi fundada em 1936 na cidade paulista de Piracicaba. A empresa começou quando os irmãos Pedro e João Ometo compraram uma usina de cana-de-açúcar. Depois de décadas de crescimento e aquisições de muitas outras empresas, a Cosan se tornou, em 1989, a maior produtora mundial de açúcar e álcool do mundo. Expansionista por natureza, a família Ometo não se contentou em apenas fabricar combustíveis. Em 2008, com a aquisição da ExxonMobil do Brasil, a companhia entrou no ramo de distribuição de combustível, se tornando dona da marca dos postos de combustível Esso aqui no país. Como gigante só anda com gigante, em 2011 a empresa se juntou com a Shell para a criação da Raízen, empresa que atua na produção de açúcar e etanol. Segundo a Forbes, no ano passado, o faturamento total da Cosan foi de 162 bilhões de reais. Agora chegamos ao pódio da nossa lista, e é bom que seja um pódio bem reforçado, porque aqui estão os pesos pesados do agro brasileiro. Com mais de 179 bilhões de reais faturados em 2023, a Nestlé é a empresa que ocupa a terceira posição. Creio que a Nestlé dispensa apresentações, mas nós do canal Inacreditável somos curiosos e fomos buscar alguns fatos interessantes sobre a empresa que podem ser desconhecidos da maioria das pessoas. A Nestlé, como quase todo mundo sabe, é uma empresa suíça, mas poucos sabem que ela já está atuando aqui no Brasil há mais de 100 anos. Essa história começou quando a Nestlé montou uma fábrica em Araras, no interior de São Paulo, para produzir o leite condensado Milkmaid. Esse produto de nome estranho acabou se tornando o famoso leite moça, porque na lata tinha uma moça estampada e ninguém chamava o leite pelo nome. Acabou ficando leite moça, e o sucesso desse e de outros alimentos foi tão grande que hoje são 31 unidades espalhadas por 8 estados que produzem aquele monte de produto que deixa a gente doido olhando para as prateleiras do supermercado. Se entender quais marcas são da Nestlé já é complicado, espera só até eu te falar qual é a segunda maior empresa do agronegócio brasileiro. Pode até dar um nó na cabeça saber que a Raízen faturou 245 bilhões e ficou com a medalha de prata. Isso porque acabamos de falar da Cosan na quarta posição e falamos que ela era sócia da Shell nessa empresa. Mas o mundo dos negócios é assim mesmo. Uma empresa é dona de uma parte de outra e muitas vezes essa nova empresa é dona de outras. E no final a gente nem sabe quem é dono de quem. Mas tenho certeza que os donos não se confundem e sabem exatamente o que possuem. O que precisamos saber da Raízen é que ela é uma das líderes na produção de açúcar, bioenergia e etanol aqui no Brasil.
Ela tem 35 unidades de produção e mais de 1.300.000 hectares de plantação de cana-de-açúcar. E antes que eu me esqueça, os mais de 7.300 postos de combustível com a bandeira da Shell que existem no Brasil também pertencem à Raízen. Se é difícil entender a questão societária dessas empresas, mais difícil é encontrar quem nunca tenha sido cliente delas, já que estão presentes em diversas etapas do nosso dia a dia, assim como a primeira colocada. Com 374 bilhões de reais de faturamento em 2023, a medalha de ouro vai para a JBS. Esse era o seu palpite quando começamos o vídeo? Me conta nos comentários enquanto eu te conto mais sobre a empresa. A JBS é outra daquelas empresas que não precisa falar muito, porque todo mundo conhece, seja pelos produtos ou pelos escândalos que a empresa esteve envolvida na última década. O fato é que a JBS é líder no ranking de proteína animal e maior empresa privada brasileira quando o assunto é faturamento. São mais de 270 mil funcionários espalhados em mais de 20 países e 400 unidades produtivas. São essas empresas e milhões de produtores rurais e colaboradores que fazem do Brasil uma potência mundial no agronegócio, apesar de todas as dificuldades. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.